Ele foi o último a deixar o Barradão por causa do antidoping, mas é um outro exame que ele está interessado. Não, deixa eu fazer. Eu acho que ainda não tem exame, tá? Obrigado, tá? Desculpa mesmo. No fim do primeiro tempo, Ralf se envolveu num lance com o Iago e caiu de mau jeito. Saiu de campo chorando e foi substituído por Gabriel. O volante corintiano vai passar por exames de imagem nesta quinta-feira em São Paulo. Os médicos terão um diagnóstico mais preciso para saber a conduta mais adequada à lesão. O Ralf teve uma queda, teve um trauma no ombro direito, apresentou uma luxação e amanhã, chegando em São Paulo, nós vamos fazer os exames para ter um diagnóstico melhor e definir a conduta. Se for a luxação e não for cirúrgico, provavelmente 1 mês e meio, por aí. Agora, se for cirúrgico, 2 meses, mais ou menos. Os médicos de Corinthians e Vitória tiveram uma noite movimentada por causa de jogadas como esta. Já a ameaça aos goleiros apareceu em momentos esporádicos. Rodriguinho num chute de fora da área e o Vitória nos contra-ataques. Não fez tanto isso, principalmente no primeiro tempo, foi diferente, me pegou de surpresa, achei que eles iam ser um pouquinho agressivos, pegou não só eu como a equipe toda de surpresa. Isso deve ser valorizado, a estratégia montada para o jogo hoje, ela foi muito bem feita, os atletas foram fiéis àquilo que foi pedido a eles, entendeu? Então tudo isso também tem que ser exaltado. Algumas decisões da arbitragem geraram reclamação, o Vitória pediu pênalti. Foi um pouco de desatenção ali, mas eu acho que o juiz acertou ali daquela maneira. Ela sempre tem a reclamaçãozinha e tudo, mas com respeito, e eu acho que ele acertou, a gente conseguiu se defender bem e evitar algum naquele momento. No segundo tempo, o Vitória arriscou chutes de fora da área. O Corinthians teve mais a posse de bola, mas sem profundidade. No fim do jogo, os goleadores de Corinthians e Vitória trocaram camisas e uma ideia com a equipe do Fox Sports. Cara, foi um bom duelo, acho que as duas equipes fez um grande jogo aqui hoje e saímos com empate, mas agora é concentrar para que a gente possa conseguir um resultado bom lá na arena deles. A equipe veio muito fechada, querendo explorar os contra-ataques. No meio do primeiro tempo a gente proporcionou mais vezes para eles. No segundo a gente retomou o controle do jogo. Pena que não conseguimos fazer nosso gol. Você sabe, Paulo Lima, ontem acompanhei atentamente aqui a nossa transmissão, enfim, com o Silva Júnior, com o Panatini, o Quesada, enfim, todo mundo analisando essa partida. E eu fiz essa leitura do que fez o Rodriguinho. No primeiro tempo, o Vitória, estava clara a intenção do Vitória. Vou deixar o Corinthians jogar e vou especular contra-ataque. E o Corinthians realmente, como a gente viu na reportagem do Ricardo lá, embora o Rodriguinho tenha levantado aí, listado, que o Corinthians criou algumas oportunidades, eu acho que faltou realmente ontem, pelo menos no jogo de ontem, essa referência na área, em alguns momentos. Mesmo que em muitos ataques do Corinthians, 4 jogadores dentro da área, mas ontem não finalizava. Calheiro, eu queria enaltecer o comportamento do Vitória. Porque a gente ressalta muito a boa participação do Corinthians, a equipe, como você falou, que sentiu ontem uma referência. É até plausível que a gente possa pensar dessa maneira. Mas o que o Vitória fez ontem, de jogar tecnicamente e taticamente, foi assustador. Não sei se, porque até o Ricardo Lai, antes, na chegada do jogador... No primeiro tempo era mais vontade do que técnica. Mas no primeiro tempo. No segundo tempo, realmente. No segundo tempo, o time foi para cima, com jogadas individuais, com movimentação, deu calor, deu trabalho. E parece que o que contagiou aquela coisa do... muito se fala durante a semana, né? Às vezes uma provocação daqui para ali, e parece que os jogadores do Vitória ficaram até certo ponto incomodados positivamente, é claro, com o favoritismo que se deu em geral na mídia de norte a sul do país para o Corinthians no dia de ontem. Não poderia ser diferente. Assim como o Boca, ao meu ver, também ontem contra o Palmeiras era um time credenciado a ser favorito, sim, por que não? E o Palmeiras foi lá e reverteu o resultado. E o Vitória, mesmo com esse, vamos dizer assim, essa conotação
Então, essa nota abaixo da média, né? Porque parece que a gente sempre procura valorizar o time que tem mais evidência, que tem mais investimento, um time que tem mais força, que é o Corinthians, e indubitavelmente é isso que acontece. Mas o Vitória foi ontem um time grande, jogou com personalidade, jogou para cima. Os jogadores no final do jogo estavam extenuados, cansados. Era gente pedindo para alongar a batata da perna por causa da cãibra. Era gente cansada. Você via na expressão dos jogadores do Vitória que foram acima da média para um jogo decisivo. O Corinthians tem a sua qualidade, o Corinthians é difícil de ser batido, o Corinthians é uma defesa intransponível em alguns momentos, mas ontem o Vitória, ao meu ver, fez uma partida daquelas que você pode considerar que, se jogar dessa maneira na Arena do Corinthians na próxima fase, no jogo de volta, não é complicado, mas o Corinthians vai ter que trabalhar mais a sua bola, vai ter que jogar mais futebol do que jogou ontem. O Corinthians ontem não foi um time incisivo, foi um time até certo ponto que se acomodou ali com 0-0. E foi muito legal a leitura que o Carille fez sobre o Vitória, porque ele deixou claro, o Vitória me surpreendeu, porque o Vitória normalmente vai pra frente, vai pra cima, e não isso. foi. No primeiro ele tempo, conseguiu dar um nó no Carille, no Corinthians, ele falou, olha, me surpreendeu, não era essa postura que eu esperava. Agora, Paulo Lima, você disse do jogo de volta, o jogo de volta ainda não tem data marcada, deve acontecer no início de junho, mais ou menos antes da pausa da Copa do Mundo. Ainda não tem data marcada. Agora, e lembrando que qualquer empate é penalidade. Não tem saldo. Você quer um detalhe, Lívia, sobre isso que a gente está falando? Que no primeiro tempo o Vitória surpreendeu, porque justamente deixou até o Corinthians trabalhar mais a bola. Você lembra da estreia do Corinthians no ano passado, no Campeonato Brasileiro? Chapecoense, quem era o técnico? Pois é. Era o Mancini estava E ele usou a mesma estratégia na casa do Corinthians. Ele deu a bola para o Corinthians. E depois, como técnico do Vitória, também surpreendeu o Corinthians. Exatamente. Então, olha... Bem lembrado. O Corinthians é o time mais chato de se enfrentar. Mas tem um cara que sabe enfrentar o Corinthians, que sempre leva dificuldades ao Corinthians, é o Wagner Mancini. Ele dá a bola, pra ver o que vocês vão fazer, porque a gente vai fechar a casinha aqui. Agora, 0-0, jogo de volta ainda sem data, pintou empate, teremos penalidade. Até lá, tem muita coisa para acontecer com o Ralf, mas a gente vai aproveitar para recuperar a imagem, isso porque o Ralf ontem caiu de mau jeito, foi substituído ainda no primeiro tempo por conta desse lance que a gente está vendo aí. Ele caiu de mau jeito ali em cima do ombro. A imagem fechada é forte. Foi o último a sair do Barradão, a equipe do Fox Sports registrou a imagem, ele já saiu com uma tipóia, né, Paulo Lima? Ali para deixar um pouco mais confortável o ombro. Essa imagem aí, ó. Quando ele cai agora, ó. Ele bate o ombro nesse momento. Saiu no primeiro tempo, vai fazer os exames, vai passar por uma série de exames ainda hoje, quinta-feira, ao longo do Fox Sports. A gente vai atualizando as notícias. Não sabe ainda, Paulo, se é só uma luxação, se é algo para cirurgia, mas é desfalque nos próximos jogos do Corinthians. É o que o médico do Corinthians falou, né? A expectativa é, se for cirurgia, um prazo mais longo. Se for apenas uma luxação, a volta é mais rápido. Mas vai desfalcar o Corinthians aí no prazo, pelo menos, de um mês, né? Essa é a primeira expectativa e a primeira decisão preliminar do Departamento Médico do Corinthians. Tomara que não seja nada grave, que não seja cirúrgico. Você vê como é que muda, né? No ano passado, quando você tinha aí o Gabriel e o Maicon, um jogador se lesionava, o Corinthians tinha dificuldade para repor a formação do time titular. Improvisar, né? Ontem você vê, perdeu o Ralf, tinha o Maicon em campo e o Gabriel no banco. Quer dizer, o Gabriel sai do banco e agregou qualidade na marcação do Corinthians, né? E o Carille aproveitar o Maicon também enquanto está no Corinthians, né? Exatamente, vai sair agora. A gente está falando do Vitória também muito apático no primeiro tempo, mas as oportunidades... Não, apático não. Mas... Não foi isso que eu falei. Pelo contrário, a estratégia do Vitória foi deixar o Corinthians jogar e sair, como a gente viu agora há pouco, para dentro. Só que aí que entra, Paulo Lima, a questão. No primeiro tempo, eu achei o Vitória com mais vontade do que técnica. Porque o Vitória teve a oportunidade mais gás, né? de criar a oportunidade de concluir em gol e fazer gols, marcar. E muitas vezes o excesso de vontade acabou prejudicando. Finalizações antecipadas, o último passe que não saía caprichado. Mas não, aqui não é uma crítica à apatia de Vitória, não. Nem dando conotação à crítica, não. Eu tô achando que mesmo sendo um time que se comportou... Olha essa jogada aí, ó, Paulo Lima. É a cabeçada do Canu. Exatamente. E se ele olha uma impulsão em cima do gol, entra, não tem jeito. E aí o que é legal, a gente destaca ontem no Bom Dia Fox. É Rodriguinho, é Neilton. É
0-0 no Barradão, fica pro jogo de volta. E os dois jogaram bem. O Neilton jogou muito bem. É verdade. Jogaram, estiveram bem em campo, mas fica aquele gostinho, né? O artilheiro de um lado, o artilheiro do outro, a referência, nenhum nem outro, 0-0. Vamos abrir a zona mista do Bom Dia Fox aqui mais uma vez, porque os atletas, os personagens dessa partida, eles conversaram com a imprensa logo depois do apito final do 0-0 e o Ricardo lá, a equipe Fox Sports, estava no Barradão. Traz a zona mista pra gente. Cara, a gente sabe o jeito que o Corinthians joga e conhece muito bem. Então acho que o jogo que a gente fez hoje foi bem pensado pelo Mancini, o treinador. Foi o que ele pediu e executamos muito bem ali. Tivemos chances de gols, assim como eles tiveram também. Então acho que foi um grande jogo. O nosso objetivo era a vitória, mas não um resultado ruim, não. A gente leva a decisão lá para nossa casa e vamos decidir lá, para conseguir a classificação. Tivemos oportunidade de poder sair daqui com a vitória, não conseguimos, mas agora é concentrar e descansar para que no próximo jogo lá da volta, dentro da nossa casa, na nossa arena, com o apoio da nossa torcida, podermos fazer um grande jogo e poder classificar e ir para as quartas de finais. Bom, lógico que não é o mais resultado, a gente sabe que independente a gente veio se ganhado, ia ser outra decisão lá na arena, né? Então eu acho que o resultado é bom, a gente vai ter que fazer um bom trabalho lá em casa para tentar conseguir a classificação. Vitória é a vitória, né? Infelizmente a gente não conseguiu, mas também não perdeu. A gente com uma vitória e não tem mais essa situação de gol fora de casa, gol em casa. Acho que o empate, qualquer resultado, com gol, sem gol, acho que é um bom resultado. Lógico que é sempre bom ganhar, mas acho que a gente leva para nossa casa para fazer na frente da nossa torcida, fazer um grande jogo e confirmar a classificação lá. E a Nadine Baixo já marcando presença aqui com a gente no Bom Dia. Tudo bem, Nadine? Bom dia a todos. Bom dia. Olha aqui.